em saúde e segurança do trabalho. Nós iremos hoje falar sobre CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, NR5. Estamos aqui com alguns alunos online, participando ao vivo da nossa videoaula. Com muito prazer, nós saudamos todos. Peço que desliguem os seus microfones para evitar sons externos. Caso vocês queiram participar, abram o microfone para a gente poder questionar. Lembrando que a mentoria é um processo de discussão de conhecimentos, onde nós nos disponibilizamos para poder contribuir com a difusão de informações e dar embasamento ao conhecimento de todos. Vou estar só mutando aqui, viu, Carlos, o microfone. Acho que agora ficou mutado. Vou mutar aqui. Pronto. Ok. Vamos começar. Vou abrir aqui o nosso slide para nós falarmos sobre NR5. Caso vocês não estejam vendo em tela cheia, me avisem aí. Acho que todos estão vendo, né? Vamos lá. Bom, a norma regulamentadora número 5, ela está prevista também na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ou está previsto na CLT, na Consolidação das Leis Trabalhistas, conforme o artigo 163. E o objetivo da NR5, ela enfatiza que todas as empresas privadas, públicas e órgãos governamentais que possuam empregados regidos pela CLT, ou seja, que admitem trabalhadores como empregados, ficam obrigados a organizar e manter em funcionamento por estabelecimento. Nós vimos lá na NR4 do SESMIT a definição de estabelecimento. Eles ficam obrigados a organizar e manter esta Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Bom, pessoal, a CIPA ela é um grupo de pessoas que são os funcionários da empresa, são os funcionários do estabelecimento, trabalhadores de todos os setores, independente de sua formação. A ideia da NR5 é de promover, treinar, capacitar e manter uma equipe de trabalho consciente para efeito de prevenção de acidentes. Essas pessoas, elas ficam nesses cargos por durante um ano, executando revisões de procedimentos, ficam fazendo fiscalização, monitoramento de situações aos quais os trabalhadores eles possam estar submetido a riscos ou doenças do trabalho. Tá? São um dos patamares da segurança dentro da empresa. Como nós já vimos na mentoria anterior, nós temos o patamar de profissionais que estão devidamente formados em cada sua área de atuação. Nós vamos ter o engenheiro e o técnico de segurança do trabalho na parte operacional, vamos ter na parte médica, na parte de saúde, vamos ter o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho e o auxiliar de enfermagem. Tá? Logo abaixo esse patamar, abaixo ao patamar do SESMIT, nós vamos ter os cipeiros, a CIPA. Né? A CIPA é constituída por empregados de um estabelecimento que os reconhece conforme as obrigatoriedades da CLT, Consolidação das Leis de Trabalho. E aí nós vamos estar fazendo alguns comparativos nessa NR5, por quê? Porque nós estamos passando por mudanças, a nossa legislação trabalhista e previdenciária está passando por revisões, tá? E algumas coisas foram alteradas. Esse meu material ainda é material de 2019,
nós vamos estar seguindo aí o Manual de Segurança e Medicina do Trabalho de 2019, tá? Eu utilizo essa edição da Atlas, a minha é uma edição muito boa, bem um material bem didático, muito bom de utilizar. Mas vamos aí às leituras. Eu peço a vocês que, caso alguém tenha dúvida, abra o microfone e fale. Lembrando que nós não vamos ler todos os parâmetros legais, eu selecionei alguns parâmetros aqui, onde nós observamos serem de importância. O que é que nós estaremos enfatizando? Estaremos enfatizando o objetivo da NR5, a constituição da comissão, tá? Da organização, o que é que a CIPA é composta, as atribuições, estaremos falando das atribuições de cada um dos membros, como será o seu funcionamento da CIPA, o seu treinamento, a parte de preparação, o processo eleitoral, iremos falar alguma coisa, e por fim o seu dimensionamento, tá? Iremos falar também como se chega à constituição dos números de cipeiros. Mas vamos aí à nossa leitura inicial. Eu peço que todos os alunos presentes acompanhem pela CIPA. Se possível, nós iremos fazer aí uma leitura dialogada com a participação de vocês. Vamos lá. Escopo inicial da NR5. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Vejam só, a CIPA ela tem como principal objetivo prevenir acidentes e doenças do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a presença da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Como é constituída essa CIPA? A CIPA deve ser constituída por estabelecimento. Vejam aí que eu grifei, né, eu deixei em destaque o nome estabelecimento. Por quê, professor? Porque o estabelecimento é o local onde a empresa está alocada fisicamente. Nós enfatizamos na NR4, sobre SESMIT, que algumas empresas elas podem ter mais de um estabelecimento com o mesmo CNPJ. Falamos também da distribuição geográfica, né, a questão do afastamento, que uma empresa ela pode ter mais de um SESMIT conforme a distância, né? Se não me engano, são 5 quilômetros ou 5.000 metros, que acima dessa distância é preciso haver uma constituição de um novo SESMIT. Aqui na CIPA também, em caso de empresas que têm filiais, né, mais de uma empresa com o mesmo CNPJ, é preciso também, de acordo com bom senso também e os parâmetros legais, constituir mais de uma CIPA dentro do estabelecimento. Então, a CIPA ela deve ser constituída por estabelecimento, cada empresa tem que ter a sua, e mantê-la em regular funcionamento. Empresas privadas, empresas públicas, sociedade de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitem trabalhadores como empregados, que admitem trabalhadores seletistas, empregados via carteira de trabalho, CTPS. Tá ok? Parâmetro legal 5.3, que fala das disposições. Isso. As disposições contidas nessa NR aplicam-se. Eu olhei aqui para a norma porque eu estou conferindo se tem alguma mudança, tá? Como eu disse, esse meu material já é do ano passado. Eu estou vendo aqui, estou tendo um cuidado de não estar falando algo que é antigo e que a nova norma já está abordando. Caso vocês estejam com as novas normas de 2020, vocês aí me dêem um toque para eu poder conferir aqui e alterar o nosso conteúdo. As disposições contidas nessa NR, na NR4, aplicam-se no que couber aos trabalhadores avulsos e às entidades que lhe tomem serviços, observadas as disposições estabelecidas em normas regulamentadoras dos setores econômicos específicos. Pulei 2 parâmetros, né, o 4 e o 5, estou indo aqui para o 6, mas depois a gente volta. A gente vai falar deles aí, tá? O 4 ele foi revogado pela portaria 247 e o 5 fala de empresas instaladas em centros comerciais ou indústrias.
através de membros da CIPA ou designados mecanismos de integração com o objetivo de promover o desenvolvimento de ações de prevenção e acidentes e doenças decorrentes do ambiente e instalações de uso coletivo, podendo contar com a participação da administração do mesmo. Item 5.6 fala da organização. Vamos entender como é que é feita a organização desses membros da CIPA. E aí eu vou pedir bastante atenção a vocês, que aqui às vezes o aluno ele se confunde, ele confunde um pouco a questão do dimensionamento. Prestem bastante atenção. Quem estiver anotando, por favor, peguem essa dica aí, desse parâmetro 5.6. A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, ou seja, são partes iguais, duas partes. Teremos cipeiros estabelecidos pelo empregador e cipeiros estabelecidos pelos empregados. Como, professor? De acordo com o dimensionamento previsto no quadro 1 desta norma. Do quadro 1 dessa norma. O quadro 1 em anexo, finalzinho dessa norma, tem o dimensionamento da CIPA, ressalvadas as alterações disciplinadas em atos normativos para setores econômicos específicos, tá? Temos aí uma penalidade prevista, né? Quem tiver com a norma aí, quem tiver com a norma em mãos, vai ver que no final desse parâmetro legal tem uma penalidade prevista aí, caso a empresa não constitua uma CIPA na empresa, tá? Isso mais à frente nós poderemos ver no estudo da NR 28, penalidades e multas, tá? A empresa que não estiver seguindo esse parâmetro legal está submetido a penalizações pelo Ministério do Trabalho, tá ok? Todo esse parâmetrozinho que tiver destacado no final do texto é uma penalidade ou multa, tá? O detalhamento veremos em aulas posteriores. O 6.1, 5.6.1 diz o seguinte: os representantes dos empregadores titulares e suplentes serão designados, por eles designados. O que é isso, professor? Os cipeiros, de acordo com o dimensionamento, tá, feito em partes iguais, empregados e empregadores, os empregados irão indicar, tá? Os empregadores irão indicar quem vai participar da CIPA, tá? E aí, essa indicação mexe com uma coisa chamada estabilidade. Vamos falar sobre estabilidade lá na frente, tá? Guardem bem, os empregadores indicam. Já os empregados, os trabalhadores, vão fazer o quê? Eles vão eleger, serão votados quem serão os titulares e os suplentes, em escrutínio secreto. O que é isso? É uma eleição com votos colocados em urnas, tá? Teoricamente, para ninguém saber quem é o voto de quem. Do qual participam, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. Quem é que vota? Os trabalhadores da empresa. Apenas os que estão no CNPJ têm direito de votar. Resumindo, CIPA, nós vamos ter uma comissão formada por metade indicada pelo dono da empresa e metade votada, tá? Votada pelos trabalhadores, tá? Os indicados, nós vamos falar sobre estabilidade e os votados também vamos falar quem é que tem estabilidade, tá? 5.7. E aí, ó, abra um áudio quem tiver com dúvida, que a gente volta. 5.7. O mandato dos membros da CIPA terá duração de quanto tempo? 1 ano. 1 ano. Tá? Coloquei aqui. Pronto. Deixa eu voltar ao 5.62. 6.3, quer dizer, eu pulei o 6.3, é importante. O número de membros titulares e suplentes da CIPA, considerando a ordem de crescente de votos recebidos, observará o dimensionamento previsto no quadro 1 dessa norma, ressalvadas alterações disciplinadas em atos normativos de setores econômicos específicos. O mandato dos cipeiros terá duração de 1 ano. Beleza.
5.8. É vedado, ou seja, é proibido a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para o cargo de direção da Comissão de Prevenção de Acidentes, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Desse registro, sua candidatura é candidatura até 1 ano após o final do seu mandato. Tá? É vedada a dispensa arbitrária, sem justa causa do empregado eleito. Tá? Ou seja, quem for eleito pelos trabalhadores não pode ser demitido sem justa causa pelo dono da empresa. Tá? Ou seja, quem for eleito, né, dentro do escritório fechado, lá na votação, tem estabilidade de 1 ano na empresa. Tá? Claro, a pessoa não vai ficar procurando fazer bobagem, né, provocar situações de dano ao empregador, porque aí cabe uma demissão diferente, né? Mas para efeitos comuns, esse trabalhador que for votado, seja ele na chapa de empregados, ele tem estabilidade. 5.11, deixa eu ver se no 9 tem alguma mudança. Serão garantidos aos membros da CIPA condições que não se descaracterizem suas atividades normais da empresa, sendo vedada a transferência para outros estabelecimentos sem sua anuência ressalvada. O empregador deverá garantir que seus indicados tenham representação necessária para discussão e encaminhamento de soluções. Beleza. 5.11, o empregador designará entre seus representantes o presidente da CIPA, ou seja, mais uma anotaçãozinha para vocês aí. Dentro da organização dos cipeiros, o primeiro cargo no topo da pirâmide dentro da CIPA é o presidente. Quem vai estar ocupando esse cargo de presidente é um indicado. Indicado, tá? Presidente é indicado pelo empregador. Já os trabalhadores, os representantes, vão votar a partir do vice. O primeiro carinha lá mais votado será o vice e não o presidente. O presidente é indicado, tá? O presidente é indicado e o logo abaixo, que é o vice-presidente, ele é votado. Tá ok? Deixa eu ver se tem alguma coisa no 12. Os membros da CIPA eleitos e designados serão empossados no primeiro dia útil após o término do mandato anterior, ou seja, para valer 1 ano. Né? Esse foi o 12. O 13 será indicado de comum acordo com os membros da CIPA um secretário e seu substituto, entre os componentes ou não da comissão, sendo nesse caso necessária concordância com o empregador. E aí vamos ter mais um cargo, né? Presidente indicado pelo dono, vice-presidente votado, secretário será o quê? Indicado em comum acordo entre os cipeiros e o dono da empresa. Eu vou ter um secretário e um substituto, tá? Vou ter aí um secretário e um substituto. Então, anotem, já temos 3 cargos. Presidente indicado, vice-presidente votado, secretário indicado em comum acordo entre o empregador e a CIPA, tá? Vamos lá. Falamos do 5.13, deixa eu ver se o 14.15 tem alguma coisa. Documentação referente ao processo de eleição da CIPA inclui atas de eleição, calendário, que é o cronograma, a gente vai falar dos cronogramas, e tem que ficar à disposição do Ministério do Trabalho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que modificou. Não temos. Vamos falar das atribuições. Vejam só, já falamos do objetivo, da Constituição, como é que deve ser constituído, da organização. Agora vamos falar das atribuições. Eu vou pedir aí que um de vocês abra o microfone e faça a leitura aí do parâmetro legal 5.16. Por favor. Vou fazer. Vamos lá, Felipe. Atribuições gerais. Identifica os riscos do processo de trabalho e elabora mapa de riscos. Pause. Olha só. Uma das atribuições e muito importantes, porque a CIPA, e nesse caso aí se torna o braço direito do SESMIT, é o quê? É identificar os riscos de processo de trabalho e elaborar o mapa de risco.
Mas por que o cipeiro, professor? O cipeiro, pessoal, ele é o trabalhador do setor. Ele sente na pele todos os problemas de um setor. E é a pessoa realmente mais indicada para poder fazer esse levantamento de intensidades dos riscos. Para ele poder elaborar esse mapa de risco, nós vamos ver lá na frente que haverá um treinamento de no mínimo 20 horas, né, antes dos trabalhadores tomarem posse. Não, perdão. Depois de tomarem posse, os cipeiros eles vão receber esse treinamento, ao qual, dos conhecimentos que serão passados, eles vão estudar os riscos ambientais. Eles vão entender o que são os riscos e seus agentes. Riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos. Para poder fazer o quê? Para poder elaborar o mapa de risco. Eles vão identificar se existe aquele risco, qual o agente que estará composto naquele risco e a sua magnitude. Dentro do mapa de risco, nós vamos ter 3 magnitudes: risco pequeno, risco médio e risco grande. Em comum acordo com o SESMIT, a CIPA vai elaborar esse mapa de risco, vai mostrar o SESMIT e, havendo um consenso sobre os riscos, os agentes e as suas intensidades, dentro do layout de cada setor, tá? De cada setor da empresa, tem que haver um mapa de risco. Dentro daquele layout, havendo um comum acordo, esse mapa de risco ele é impresso, colocado na frente, no setor em que o trabalhador está trabalhando. Para quê? Para agir com prevenção, né? Não tem dizendo aqui, ó, cadê? Eles devem agir com prevenção. Permanente o trabalhador com a presença da vida e a promoção da saúde dos trabalhadores. E olhem só, gente, esse mapa de risco ele tem uma finalidade importantíssima para o SESMIT, porque o mapa de risco, depois que isso está feito, depois que os riscos são dimensionados e seus agentes, o mapa de risco ajuda muito no dimensionamento dos equipamentos de proteção, EPIs e EPCs. Tá? O mapa de risco é uma ferramenta auxiliar também para a elaboração do PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, do PCMAT, do Programa de Controle do Meio Ambiente, Trabalho e da Construção Civil, do PCMSO, do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Por quê? Porque lá, naquele mapa de risco, ele vai mostrar uma previsão de quais os riscos que o trabalhador está submetido, em que agentes, para poder haver proteção. Tá? Vejam a importância dos cipeiros nesse contexto de prevenção. Ok? Continue, Felipe. Letra B, 516B. Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde no trabalho. Pois é, um plano de trabalho, né? É o planejamento para o qual o trabalhador deva passar antes de iniciar sua atividade dentro da empresa. Tá? Esse plano de trabalho, ele serve também como treinamento, para que o trabalhador saiba aonde ele está se metendo, os riscos que estão envolvidos no seu processo de trabalho, no seu posto de trabalho, para que ele inicie seu trabalho devidamente protegido. Ok? Letra C, por favor, Felipe. Participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção necessárias, bem como da avaliação. Continue. Bem como das avaliações das prioridades de ação nos locais de trabalho. Então, nada melhor do que o cipeiro para poder estar contribuindo com a prevenção de acidentes. Por quê? Porque ele está presente nos setores, né? É interessante enfatizar que o cipeiro, ele é o trabalhador que está no posto de trabalho. Nós vamos ter cipeiros no setor de produção, nós vamos ter cipeiros no setor financeiro, administrativo, no almoxarifado. De acordo com o dimensionamento, é interessante que essa chapa da CIPA, ela tem uma pulverização em toda a empresa. Para quê? Para poder verificar na magnitude quais os postos são necessários ter esse trabalhador ali contribuindo na identificação e no monitoramento dos riscos. Letra D, Felipe, por favor.
Realizar periodicamente verificações nos ambientes e condições de trabalho. Então, através de análises de riscos passadas pelos treinamentos, né, seja ele por SESMIT ou por entidade patronal, ou por alguém devidamente capacitado com conhecimento na área, os cipeiros farão verificações de não conformidades, verificações aos quais ele estará enfatizando quais as magnitudes em que o trabalhador possivelmente esteja exposto, tanto a acidentes como a doenças. Letra E, por favor, Felipe. Realizar a cada reunião avaliação do cumprimento das metas fixadas e discutir as situações de riscos que foram identificadas. Pronto, vamos abrir aqui um parênteses. Eu vou pedir para vocês, quem estiver escrevendo, verifique esse dado que eu vou falar para vocês agora. Parâmetro legal 5.16, letra E. 5.16, letra E. A CIPA, ela terá reuniões ordinárias e reuniões extraordinárias, tá? Por que, professor? É previsto na lei. Tá dizendo aqui, ó, deve realizar a cada reunião. Então, a CIPA, ela terá pelo menos uma, nós veremos aqui mais na frente também essa citação, ela terá pelo menos uma reunião ordinária mensal. Pelo menos uma reunião ordinária mensal. Para quê, professor? Tá tudo bem, não houve acidente, ninguém adoeceu, doença do trabalho, né? Tá tudo bem, beleza. Essa reunião ordinária é justamente também para poder relatar essas situações, um bom trabalho de monitoramento. E caso haja alguma situação que venha a ser levantada pelos cipeiros, como uma situação de não conformidade, dentro dessa reunião, entre os cipeiros, titulares e suplentes, deve ser levantado essa problemática para que eles, né, e aí é interessante também a presença de um membro do SESMIT, para que eles procurem soluções, procurem entender o ambiente de trabalho ao qual eles estão submetidos, o problema que foi levantado e as soluções. Lembrando que CIPA não é só para estar apontando que o empregador deve mudar um layout, deve melhorar. Não. O cipeiro ele deve estar com as duas fatias do bolo, né? O inteiro. Ele deve ter o problema na sua mão identificado, né? O primeiro item é identificar, e também elaborar um plano de trabalho com essas soluções. Conhece o problema? Sim, o trabalhador ele pertence ao setor. E esse problema, muitas das vezes, já é visto pelo próprio cipeiro, pelo próprio trabalhador, qual que é a devida solução. E aí, nessa reunião ordinária, o secretário-geral ou a secretária-geral, que é cargo previsto na CIPA, deve anotar em um documento que será chamado de ata de reunião, deve anotar esses problemas juntamente com a solução para poder protocolar perante ao dono da empresa para que sejam tomadas medidas. Tá? É importante que isso seja documentado. E o momento da reunião ordinária serve para isso. Os problemas que ocorreram durante o mês e as soluções. E as extraordinárias, professor? E o que é uma reunião extraordinária? Uma reunião extraordinária é toda aquela reunião convocada pelos membros da CIPA, caso haja algum problema que não possa esperar uma reunião ordinária. Tá? Um incêndio, uma queda de um trabalhador, de uma plataforma, uma fratura, um choque, né? uma não conformidade quanto a proteções, EPIs, EPCs, né? Uma situação de risco, convoca-se, utiliza-se os meios de comunicação, e-mails, telefones, murais, quadros de aviso, convoca-se com um prazo muito curto, às vezes com horas, às vezes não se dá para esperar tanto tempo, convoca-se os cipeiros para reunir-se em caráter extraordinário, por isso que se chama reunião extraordinária. Para quê? Para que aquele problema que está sendo eminente seja resolvido o mais rápido possível. Por isso que existem essas duas características, tá?
Vamos lá, Felipe, letra F. Letra I, não? Letra I? Sim. Você falou realizar cada reunião. É a letra E, não? Letra F. Vamos lá. Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho. Importante, né? A divulgação, e é papel dos cipeiros fazer isso. F, e agora a letra I. Colaborar no desenvolvimento e implantação do PCMSO, Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional, e o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e de outros programas relacionados à segurança e saúde no trabalho. Como nós já falamos, né, os cipeiros eles têm um papel importantíssimo na colaboração no desenvolvimento desses documentos. Letra L, você veja que eu estou pulando algumas letras, que eu estou enfatizando algumas que eu considerei importantes. As outras são realmente componentes, mas essa aqui eu dei uma prioridadezinha. Vamos para a letra L. Participar, em conjunto com o SESMIT, da análise das causas de doenças e acidentes do trabalho e propor medidas de solução. Como eu falei, a CIPA é o braço direito do SESMIT na questão das análises de doenças e acidentes, né? Letra O. Promover anualmente, em conjunto com o SESMIT, a Semana Internacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Semana interna, mas também pode chamar pessoas de fora, viu, Felipe? Aí se torna também internacional. É previsto em lei que pelo menos uma vez por ano o SESMIT organize junto com a CIPA um evento que dure uma semana, né? Uma semana de trabalho, para poder enfatizar os aspectos prevencionistas, os aspectos de controle, os monitoramentos, aspectos sociais, recreação, entretenimento, às vezes sorteio de brindes, cestas básicas, ações sociais, e esse evento, ele dentro do ambiente da CIPA, se caracteriza com o nome de CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Deve ser obrigatório pelo menos uma CIPAT por ano, previsto em lei. Letra P, por favor. Participar anualmente, em conjunto com a empresa, de campanhas de prevenção à AIDS. Cadê? Aqui na letra P ele diz isso, mas assim, eu gostaria também de enfatizar que não é obrigatoriamente ser somente AIDS, né? A gente sabe que existem várias DSTs ou ISTs, né? Que é a nova sigla, né? Infecções sexualmente transmissíveis. Eu sou um pouquinho da velha guarda, eu lembro muito só de doenças sexualmente transmissíveis, mas a gente sabe que hoje essas ISTs o quadro é bem mais amplo, né? Nós vamos ter sífilis, vamos ter gonorreia, nós vamos ter herpes, nós vamos ter outras doenças que acometem pelo o afastamento dos trabalhadores, né? Nós estamos aí em evidência com uma pandemia mundial desse vírus chamado corona, e eu acredito que as modificações que acontecerão na NR5 vão enfatizar também o quadro viral do coronavírus, né? Para poder manter o controle, né? A gente acredita que o novo tempo, né? O novo aprender vai estar modificando, vai estar nos preparando também nesse contexto de prevenção a essa doença gigante que não dá trégua, e eu, particularmente, eu acredito que ela vai se tornar uma endemia, né? Vamos, mesmo com a vinda das vacinas, que haverão com certeza, nós vamos ter que conviver aí com essa situação, porque é um ciclo, né? O vírus, ele se modifica. O próprio vírus da gripe, ele está sempre mutando, né? E a gente está sempre precisando tomar vacinas, H1N1, H1N3, H3N3, né? A SARS, que é a síndrome aguda grave respiratória. E o coronavírus, ele deve, como já está havendo várias modificações de leis, ele deve ser incorporado também nas atribuições gerais de disseminação, de conscientização dos trabalhadores quanto ao aspecto prevencionista. Tá ok? Nesse parâmetro 5.16, pessoal, que é das atribuições, existem outras letras.
Eu peço que depois vocês deem uma olhadinha, tá? Eu pulei algumas letras aqui. Eu peço que depois deem uma olhadinha, porque tem outras coisas também importantes. Tá ok? Pronto, a letra N eu não coloquei, mas ela é muito importante. É 516N. Quem está com a norma aí, acompanhe. A CIPA também deve requisitar à empresa as cópias das CATs emitidas. O que é que são CATs? São os comunicados de acidente de trabalho, né? Para quê? Para acompanhamento. Quando houver um acidente de trabalho, o SESMIT, é função do SESMIT, elaborar esse certificado, que é um documento que vai amparar o trabalhador que se acometeu de um acidente. Normalmente esse trabalhador ele fica afastado por um tempo determinado, de acordo com a indicação médica, o tempo de atestado médico para cirurgia, para tratamento, enfim. E aí a CIPA ela deve ter conhecimento também do porquê que aquele trabalhador não está no posto de trabalho. Por isso que é importante que haja essa comunicação SESMIT-CIPA para que haja sincronia, tá? Não se perca informações. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante que eu deixei passar. Não, acredito que não. Alguma dúvida, pessoal? Não, né? Então, em silêncio, então tá tudo em ordem. Vamos passar para as obrigações do empregador. Tá? Na 5.17, diz o seguinte: cabe ao empregador proporcionar aos membros da CIPA os meios necessários ao desempenho de suas atribuições, garantindo tempo suficiente para a realização de tarefas constantes no plano de trabalho. O empregador ele deve permitir espaço, acesso para os cipeiros poderem fazer análises de situações de risco, sejam acidentes ou adoecimentos. Ainda na 18, deixa eu voltar só um pouquinho, que aqui é importante, não está no texto, mas eu gostaria de enfatizar. O 5.18 diz o seguinte: atribuição dos empregados. Quais são elas? Os empregados eles devem participar da eleição dos seus representantes. Professor, é obrigado eu votar para a CIPA? Não, não é obrigado. Tá? Não é obrigado, mas é importante que haja a participação, porque contribui com o processo democrático para a escolha desses trabalhadores. Né? Quanto mais votos, mais será a representatividade desses candidatos que são trabalhadores do quadro da empresa. Colaborar com a gestão da CIPA, né, mesmo aqueles que não são cipeiros, né, os demais empregados, eles devem preservar o respeito pelos colegas e entenderem que eles estão ali pelo um comum geral, né, por uma situação comum geral, que é de promover a saúde e a prevenção de acidentes de todos. Na letra C do 5.18 diz ainda: indicar a CIPA ao SESMIT e ao empregador situações de risco e apresentar sugestões para a melhoria das condições de trabalho. Né? O cipeiro, principalmente na posição do presidente da CIPA, ele vai ter um acesso ao dono da empresa. Né? Por isso a indicação. E aí, esse acesso entre dono da empresa e presidente da CIPA, ele deve haver antes de... É o quê? Eu pedi para o cara vir de tarde. Não. Tem que levar R$10 a ele. Passa no cartão, por favor. Eu lhe dou. Só um momento, pessoal. Laís, eu tenho R$10 na carteira. Pega ali que é do frete dele. Viu? Passa no seu cartão. Tá. Desculpa aí, pessoal. Teve uma situação aqui não esperada. No que nós estávamos falando aí, por favor, retomem para mim. Abra o áudio aí, alguém. 5.18, o senhor estava falando. Certo, estava falando da situação do acesso, né?
entre CIPA e SESMIT e ao empregador situações de risco apresentar sugestões. Quem vai geralmente conversar com o dono da empresa é o presidente da CIPA. É o presidente da CIPA. Por quê? Ele é indicado pelo dono da empresa. Ora, se esse cara é indicado, ele deve ter um relacionamento bom com o dono da empresa. E aí nada melhor do que esse cara que está próximo ao dono da empresa para ir dizer, olha, gente, fulano, dono da empresa, está acontecendo isso, isso, isso no setor. Nós identificamos esse problema. Em reunião, nós discutimos e estamos com sugestões de melhoria. As melhorias são essas SS. Treinamento, melhoria, aquisição, tudo isso tem que ser levado ao dono da empresa. Porque essas sugestões devem ser comunicadas ao dono da empresa para que realmente a prevenção de acidentes aconteça. Tá ok? Vamos para o 18. Pronto, 18 foi isso, né? A, B, C, D. Observar e aplicar um ambiente de trabalho, as recomendações quanto às prevenções de acidente e doença recorrente. E aí vamos falar das atribuições. Atribuições dos cipeiros. Não está aqui. Eu pulei essa parte. Não está aqui. Cabe ao presidente da CIPA. Deixa eu diminuir aqui a tela. Deixa eu diminuir aqui a minha tela. Para a gente voltar. Vou voltar aqui a nossa tela. Pronto. Vou deixar aqui a tela maior. Cabe ao presidente da CIPA. Vamos fazer uma leitura aqui. Convocar os membros para as reuniões. Quem faz a convocação para a reunião é o membro da CIPA através de comunicados. Letra B. Coordenar as reuniões da CIPA encaminhando ao empregador e ao SESMIT quando houver decisões da comissão. Geralmente, quem está ali coordenando a reunião junto com o presidente é o técnico de segurança do trabalho. Tá? O técnico de segurança do trabalho é figura de importância fundamental para a reunião acontecer. Letra C. Deve manter o empregador informado sobre os trabalhos da CIPA. Letra D. Coordenar e supervisionar as atividades de secretaria. Isso é tudo cargo do presidente. Ele delega atribuições ao presidente da CIPA sempre que ele não puder participar. Ele delega ao vice-presidente. E cabe ao vice-presidente executar as atribuições que lhe forem delegadas, geralmente pelo presidente, substituir o presidente nos seus impedimentos eventuais ou nos afastamentos. O presidente e o vice-presidente da CIPA, em conjunto, terão as seguintes atribuições: cuidar para que a CIPA disponha de condições necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos, coordenar e supervisionar as atividades de CIPA, zelando para que os objetivos dispostos sejam alcançados. Tá? O presidente e o vice-presidente devem zelar por esse controle. Delegar as atribuições aos membros. Promover relacionamento da CIPA com o SESMIT quando houver, né? Nem sempre haverá SESMIT, pela questão do número de trabalhadores que são necessários para compor CIPA. A gente lembra que lá no dimensionamento, a empresa ela deve ter no mínimo 20 trabalhadores seletistas, e dentro do dimensionamento nós vamos falar sobre KNAI e os grupos do KNAI. Nós já vimos sobre KNAI em SESMIT. Tá? E vimos também que para SESMIT o dimensionamento começa a partir de 50, tá? De 50 trabalhadores, CIPA a partir de 20. Também deve divulgar decisões da CIPA a todos os trabalhadores do estabelecimento, deve encaminhar os pedidos de reconsideração das decisões da CIPA, deve constituir a comissão eleitoral, acompanhar as reuniões da CIPA e redigir atas de reunião, apresentando-as para aprovação e assinatura dos membros presentes, deve preparar correspondências e outras que lhe forem conferidas. Ata de reunião é de competência do secretário, exclusivo, secretário ou secretária, tá? É de atribuição exclusiva. Geralmente,
o secretário ou a secretária, que é indicado pelo dono da empresa, é uma pessoa da área administrativa. Por quê, professor? Porque vai ter uma melhor eloquência, uma literatura, uma redação boa para a elaboração dos documentos. Um secretário, ele tem uma coordenação, ele tem um acesso a componentes, a equipamentos tecnológicos, computadores, impressora, né, e tal. E aí o que é que acontece? Durante as reuniões ordinárias ou extraordinárias, as atas são constituídas pelo secretário, elaboradas pelos secretários, redigidas por eles, né, e ao final os membros assinam, tá, e deixam isso documentado, a data da reunião, no seu horário, os problemas, as sugestões, tudo presente ali na ata. Quem já cursou a disciplina Redação Oficial, não entendi, ou quem vai cursar essa disciplina, vai ver que existe essa necessidade do técnico de segurança do trabalho estar coordenado com esse documento, ata de reunião. É por isso que a gente vê em segurança do trabalho essa situação, tá? Alguma dúvida, gente? Então, do que se trata das atribuições, nós temos atribuições muito bem distintas. Temos atribuições do presidente indicado, temos atribuições do vice-presidente votado e temos atribuições do secretário, que é indicado, tá? Atribuições do presidente está no parâmetro legal 519, do vice-presidente 520 e do secretário 522. O 521 é atribuições conjuntas entre presidente e vice-presidente. Tá ok? Alguma dúvida? Vamos falar do funcionamento. Vamos abrir aqui novamente nossa tela. Vamos falar aqui do funcionamento. Eu gostaria que alguém aí me ajudasse na leitura, por favor. Quem pode abrir o áudio? Posso ler, professor? Fica à vontade, Gutenberg. Funcionamento 5.23. A CIPA terá reuniões ordinárias mensais, de acordo com o calendário pré-estabelecido. 5.24. As reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas durante o expediente normal da empresa, em local apropriado. 5.25. As reuniões da CIPA terão atas assinadas pelos presentes, com encaminhamento de cópias para todos os membros. Ponto 5.27. As reuniões extraordinárias serão realizadas quando houver denúncia de situação de risco grave e eminente que determine a ampliação de medidas corretivas de emergência, quando ocorre acidente grave ou fatal, ou quando houver solicitação expressa de uma das representações. Vamos abrir aqui 2 parênteses. Eu vou falar do 26, que eu não citei, e vou falar de umas coisinhas que tem nesse 27. Olha só. 27. As reuniões extraordinárias serão realizadas quando houver denúncia de situação de risco grave e eminente. Vejam só, risco grave e eminente é toda situação ao qual o trabalhador esteja submetido a um acidente grave ou fatal que possa colocar esse trabalhador em risco de morte. Isso é risco grave e eminente, tá? A exposição a acidentes e doenças do trabalho, nesse contexto, pedem por uma reunião extraordinária. O trabalhador ele tem que ser removido do seu posto de trabalho, né? Essa identificação prévia, quem pode fazer é o cipeiro. E aí o cipeiro tem uma atribuição de estabelecer o equilíbrio, nesse sentido.
pedindo para que o trabalhador pare seu serviço, saia daquela zona de risco, tá? O serviço ele deve parar, né? É uma situação de risco grave e iminente, e aí haver todos os protocolos, comunicação com o SESMIT, fazer uma documentação, enviar ao empregador. Claro que quando isso vem a acontecer, é interessante perceber que pode ser algo inesperado, fora do plano de trabalho, tá? E aí, para isso, faça uma reunião extraordinária. O 5.26, que não está aqui no slide, eu separei por quê? Porque o risco, o 26 fala das atas. As atas devem ficar no estabelecimento à disposição de fiscalização. A gente já falou sobre isso anteriormente, né? Os documentos da CIPA, o documento do SESMIT, eles devem estar devidamente catalogados, arquivados, bem organizados, para que em momento eventual em que houver uma visita do Ministério do Trabalho, seja ela visita de rotina ou visita de inspeção, os funcionários do Ministério do Trabalho, né, os fiscais do Ministério do Trabalho, que fazem essas vistorias, essas inspeções, eles, no momento em que eles questionarem, eles tenham acesso a esses documentos, tá? Por isso que a ata de reunião, toda situação, seja ela ordinária ou extraordinária, prevista ou não prevista, deve ser documentada. E aí cabe mais uma vez, né, enfatizo, o feeling, né, um bom discernimento do secretário junto com o presidente para não deixar passar nenhuma documentação em aberta, tá? A ata de reunião deve haver sempre, tá ok? Isso foi do funcionamento. Foi de funcionamento? Foi. Das atas de reunião, nós já falamos, né? As decisões da CIPA são preferencialmente por consenso, né? Não havendo consenso, as frustradas tentativas de negociação direta ou indireta com a mediação será instalada processo de votação. Das decisões da CIPA, caberá o pedido de reconsideração mediante o requerimento justificado. O pedido de reconsideração será apresentado à CIPA até a próxima reunião ordinária. Isso tudo são dos funcionamentos, né? O membro titular perderá o mandato. Está aqui, né? Que é importante que eu estou falando. O membro titular perderá o mandato sendo substituído pelo suplente quando ele faltar o quê? Mais de 4 reuniões ordinárias, reuniões previstas por mês, sem justificativa. Essas reuniões não são consecutivas, pode ser alternadas, né? Se durante uma gestão de um ano ele tem que estar presente às 12, ele só vier 8, independente de se ela ser consecutiva ou não, ele deve perder o mandato. E aí, para isso que existe um suplente, para que o quadro da CIPA de titulares não seja diminuído durante a gestão de um ano. Tá certinho? O que mais quanto ao funcionamento? A vacância definitiva do cargo ocorrida durante o mandato será suprida por um suplente, né? Já falamos. Obedecida a ordem de acordo com as votações. Isso é o 530. 31. 31, né? Tá aí na tela. No caso de afastamento definitivo do presidente, que é indicado, o empregador, o dono da empresa, indicará o substituto em 2 dias úteis, preferencialmente entre os seus membros. Essa indicação ela é conforme o entendimento do empregador para que seja uma pessoa que seja realmente próxima a ele, que haja comunicação, seja uma pessoa de contato que é desejado entre as partes, entre CIPA e empregador. 531.2, no caso de afastamento definitivo do vice, e aí o vice-presidente já é votado, né? Esse vice-titular, ele deve ser substituído por um suplente, né? Os membros titulares de representação dos empregados escolherão um substituto entre seus titulares entre 2 dias úteis. Normalmente, esse suplente é o segundo mais votado, o segundo melhor votado, né? 531.2. 531.3, no caso não exista suplentes para ocupar o cargo, o empregador deve realizar eleição extraordinária, cumprindo todas as exigências estabelecidas no processo. Geralmente não falta,
né? Se eu vou ter um titular, eu vou ter um suplente. E aí, durante o processo de CIPA, é importante que todos esses sejam levantados, né? Titulares e suplentes. O mandato do membro eleito no processo eleitoral extraordinário deve ser compatibilizado com o mandato dos demais membros da comissão. Ou seja, se um membro titular que foi eleito passado 3 meses do processo já efetivado, ou seja, a CIPA só vai ter mais 9 meses de funcionamento, esse novo eleito só vai ter estabilidade por mais 9 meses, né? Lembrando que a chapa da CIPA, ela tem duração, homologação de 1 ano. Esse cara ele não vai ter mais de 1 ano de estabilidade. O treinamento dos membros eleitos, deixa eu ver se tem aqui do outro lado, estamos no treinamento, né? O treinamento dos membros eleitos em processo extraordinário deve ser realizado num prazo máximo de 30 dias, contando a partir da data da posse. E aí a gente fecha aqui do funcionamento. Vamos falar aí do treinamento. Alguma dúvida, pessoal? Peço que mais algum aí, por favor, continue a leitura. Estamos já finalizando, viu? Carlos, se puder ler, ele não leu ainda, o Felipe já leu, o Gutenberg. Carlos está aí? Carlos? Gutenberg, pode ser, Gutenberg? Pode. Do treinamento. 5.32. A empresa deverá promover treinamento para os membros da CIPA, titulares suplentes, antes da posse. Perfeito. 5.33. O treinamento deverá contemplar, no mínimo, os seguintes itens. A. Estudo do ambiente e condições de trabalho, bem como dos riscos originados do processo produtivo. B. Metodologia de investigação e análise dos acidentes. C. Noções sobre acidentes do trabalho. D. Noções sobre AIDS. E. Noções sobre legislação trabalhística e previdenciária. F. Princípios gerais de higiene do trabalho. E G. Organização da CIPA. Olha só que interessante. Esse treinamento, obrigado, Gutenberg, esse treinamento, ele deve contemplar, no mínimo, esses itens. Pode ser mais, professor? Pode. Estando dentro da carga horária prevista. O item 5.34, ele diz o seguinte, ó, o treinamento terá carga horária mínima de 20 horas. O curso de preparação de membros da CIPA deve ter uma carga horária prevista de 20 horas, distribuídas no máximo em 8 horas diárias, dentro da empresa, no horário do trabalhador, tá? Professor, e aí 8 horas não fica muito intenso, não, professor? Que o trabalhador ele tem funções dentro da empresa. Beleza, faz e-mail expediente. Normalmente um curso da CIPA dura 5 dias. 5 vezes 4 horas, 20 horas, né? E aí, geralmente, um curso da CIPA dura 1 semana nesse sentido, tá? Vai conforme um comum acordo com o empregador para liberar esses trabalhadores do posto de trabalho deles. Eles vão estar em horário de trabalho, só que sendo treinados para exercer suas atividades dentro desse contexto. Estudo do ambiente, condição de trabalho, né? Eles vão saber identificar o quê? Os riscos. Vai ser ensinado a ele o que é risco químico, biológico, físico, ergonômico, mecânico e seus agentes. A metodologia de investigação, eles vão aprender a fazer checklists, listas de avaliação, fazer um ciclo PDCA, né? Estudar ferramentas de análise de riscos. Noções sobre acidentes de trabalho, né? O que é um acidente de trajeto, né? O que é um incidente, o que é um acidente previsto. Tudo isso vai ser passado para eles. Noções sobre AIDS, como eu falei, AIDS e ISTs, outras ISTs, né? Gonorreia, sífilis, herpes, e sugiro eu, quem for dar o treinamento, falar sobre coronavírus. Noções sobre legislação trabalhista, né? Falar sobre CLT, falar sobre normas regulamentadoras e legislação previdenciária, falar das licenças, dos auxílios, das aposentadorias. Por quê?
trabalhador ele vai estar perguntando ao cipeiro, né? Eu vou me acidentar, eu preciso fazer uma fisioterapia. Aí pergunta primeiro ao cipeiro, porque o cipeiro é o colega de trabalho, é que está ali na bancada junto deles. Vai falar também sobre os princípios gerais de higiene de trabalho, a questão da profilaxia, né? Profilaxia oral, tratamento com os dentes, a limpeza, banhos, corte de unhas, cabelos, roupas limpas, né? A boa higiene, né? O bem-estar físico e mental, né? Procurar estabelecer uma condição de trabalho harmoniosa entre os colegas, o relacionamento interpessoal com os familiares, né? Isso tudo previne o trabalhador de adoecimentos, previne o trabalhador de acidentes. E das organizações, o cipeiro ele vai entender qual é a função do presidente, qual é a função do vice, qual é a função do secretário e dos demais membros. Tudo isso previsto aí como parâmetro legal, né? Professor, qual é o conteúdo que eu dou no curso da CIPA? 5.33 está dizendo, parâmetro legal 5.33 está dizendo quais são os conteúdos previstos. Falamos do 34. Quantas horas, professor, que eu devo dar um treinamento? Tá aí, o 5.34, 20 horas. E importantíssimo, eu vou levantar a bola aqui para vocês e olhem para mim, quem tiver cabeça baixa, tiver só escutando ou vendo, olhe para mim que isso aqui é para você, técnico de segurança do trabalho. O parâmetro legal 5.35 diz o seguinte: o treinamento poderá ser ministrado pelo SESMIT, tá? Pelo SESMIT da empresa, entidade patronal. O que é isso, entidade patronal? Entidade patronal são os consultores, são as empresas de consultoria, são as empresas que promovem cursos de capacitação que hoje está em evidência. As pessoas estão se capacitando, estão se profissionalizando, e quando você, futuro técnico de segurança do trabalho, tiver com o seu diplominha na mão, se proponha à sociedade, procurem as empresas e diga: eu sou técnico de segurança do trabalho, eu posso dar um treinamento para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Eu tenho conhecimento da NR5, CIPA, tá? Porque você está capacitado, devidamente titulado, estudou NR5, então se proponham, se joguem no mercado, porque pode ser feito pelo SESMIT da empresa, mas muitas vezes as empresas precisam de CIPA, mas não tem SESMIT, por conta do tamanho da empresa, por conta do grau de risco. Mas elas precisam de CIPA, porque para ter CIPA precisa somente, no mínimo, de 20 trabalhadores seletistas. Tá? Voltando, o treinamento pode ser feito pelo SESMIT, pela entidade patronal, por entidade de trabalhadores ou por profissional que possua o quê? Conhecimento sobre os temas ministrados. Estamos aqui tendo conhecimento. E aí cabe a vocês se mostrarem aos empregadores. E no distrito industrial, muitas indústrias com quadros pequenos de funcionário que precisam anualmente fazer as eleições, que precisam em posterior eleitos, indicados e votados, ter um treinamento para essa galerinha, tá? Estou aí com um quadro aí, uma fotografia minha de uma comissão que eu treinei, né? Um quadro pequeno da CIPA, mas que foi necessário, né? Com toda a capacitação. Tá ok? Então é isso. NR5 é ferramenta de trabalho, é ganha-pão para quem trabalha com treinamentos. Não descartem a possibilidade de treinar trabalhadores e prepará-los para compor o quadro da CIPA. Alguma dúvida? Não? Então vamos em frente. Bem rapidinho. Quem pode continuar além de Gutenberg? Se não, Gutenberg continua. Vamos falar do processo eleitoral. Lá, quem é Gutenberg? É eu, acho que só tem eu. A Rocha. 5.40. O processo eleitoral observará as seguintes condições: publicação e divulgação de edital no mínimo 45 dias antes da data da eleição, inscrição e eleição individual, sendo que o período mínimo para a inscrição será de 15 dias, liberdade de inscrição para todos os empregados da empresa, com fornecimento de comprovante,
garantia de emprego para todos os empregadores da empresa até a eleição, realizar a eleição no mínimo 30 dias antes do término do mandato, realizar a eleição em dia normal de trabalho, respeitando os horários dos turnos, voto secreto, apurar os votos em horário normal de trabalho, com acompanhamento de representante do empregador, empregados e comissão eleitoral. Muito bom. Isso aí são as condições para o processo eleitoral, né? Estão vendo aí o quanto de situações nós precisamos seguir para o processo eleitoral. Vamos agora dimensionar. Vamos já finalizando aqui a aula, vamos entender como é que se precisa fazer o dimensionamento da CIPA, tá? Primeiro, antes de tudo, nós vamos perceber que para você dimensionar o quadro da CIPA, você deve ter duas situações. Primeiro, vamos para cá. Você deve ter o número de empregados da empresa, tá, para o quadro da CIPA. E aí vocês percebam que a partir de 20 trabalhadores é que nós vamos dimensionar a CIPA. E nós precisamos entender os grupos. Os grupos de quê? Os grupos de risco. De acordo com o CNAE, agrupamento dos setores econômicos, de acordo com o quadro, de acordo com a classificação nacional de atividade econômica, tá? Lá no SESMIT, nós precisávamos de o número de empregados para dimensionar os trabalhadores, né? Precisávamos de número de empregados e grau de risco. Aqui, na CIPA, nós vamos precisar de número de empregados e grupo por CNAE, tá? Grupos por CNAE, tá ok? SESMIT, número de empregados, grau de risco. CIPA, número de empregados, grupos por CNAE. Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui para vocês, para dimensionar aquela mesma indústria de laticínios que nós dimensionamos no SESMIT. Exemplo. Vamos calcular a quantidade de cipeiros de uma indústria de laticínios que produz em seu portfólio os itens iogurte, manteiga e queijos processados, né? É uma indústria de laticínios, né? Que produzem esses produtos. A empresa possui 250 funcionários, precisa de SESMIT, né? Tem mais de 50 e fatalmente precisa de CIPA. Digamos que seja uma segunda chapa, uma reeleição, né? Uma segunda eleição. Todos são regidos pela CLT, então precisa de CIPA. Então, vamos lá. Vamos atrás dos dados. Primeiro, nós temos o número de empregados. Esse valorzinho aqui a gente guarda, 250. Agora a gente precisa saber qual é o grupo do CNAE. Como é que a gente sabe, professor? Eu sei pela atividade. A atividade da empresa é fabricar iogurtes, manteigas e queijos processados. Lá no nosso quadro 1, no quadro 2, que é o agrupamento dos setores, nós encontramos o quê? Nós encontramos o grupo de alimentos, tá? O grupo de alimentos, aqui, ó. Fabricação de laticínios. Fabricação de laticínios, tá vendo, ó? Certinho? Fabricação de laticínios. O que é que diz lá? Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis. Fabricação de laticínios. Então tá aqui, ó. O grupo. Qual é o grupo? C2. Eu vou precisar dessa informação aqui, ó. C2. É com essa informação C2 que eu construo o meu dimensionamento aqui, ó. C2. 10.520. Vamos ver se a gente encontra aqui. Tá aqui, ó. 10.520. Então, 10.520, fabricação de laticínios, pertence ao grupo, o quê? C2. Ora, professor, quantos trabalhadores eu tenho? Eu tenho 250 empregados. Aonde ele vai estar no dimensionamento? Vai estar aqui, ó. Entre 141 e 300. 250 está nesse meinho aqui, ó. Tá? Então, eu vou precisar dessa coluna. Qual vai ser a minha interseção? É o grupo que eu encontrei de laticínios, que é o grupo C2.
Para o grupo C2, com 250 trabalhadores, eu vou ter o quê? Eu vou ter 4 cipeiros efetivos e 4 suplentes. 4 efetivos e 4 suplentes. Certo? 4 efetivos e 4 suplentes. 4 serão votados e 4 serão indicados. 4 serão votados e 4 serão indicados. Tá certo? Então é isso. Para efeito de CIPA, nós precisamos de empregados e grupo de risco de CNAE. Lembrando que entre esses 4 efetivos e 4 suplentes, um efetivo será o vice-presidente, certo? Que é eleito. E vou ter mais o quê? Mais 3 membros, tá? Eu vou ter um titular e 2 suplentes. Para efeito de indicações, eu vou ter um presidente e um secretário. E os demais serão membros, tá ok? Então é isso. Fechamos aí a norma regulamentadora número 5. Certo? Deixa eu voltar aqui. Falamos aí de todos os itens. Tá? Queria saber, tem alguma dúvida aí, Gutenberg? Abra aí sua câmera, por favor. Seu áudio. Não, a questão ficou bem tranquila. O senhor explicou bem direitinho aí, eu consegui compreender. Ok? E aí a gente vai estar passando também uma segunda parte para outra turma. Tá? O link vai estar jogado lá para eles também. E a gente finaliza aqui em NR6. Tá certinho? Certo, ok. Obrigado, Gutenberg, pela participação. Tá? Precisando aí, estamos à disposição e a gente finaliza aí hoje a nossa mentoria. Tá ok? Forte abraço, obrigado a todos.